tudo bem com vocês? Estou de volta, quem? Professor Emerson, para quê? Trabalhar literatura com vocês. E a gente adora trabalhar literatura, não é mesmo? Gostamos muito de fazer as leituras dos textos literários. Estamos adorando viver novas histórias, conhecer novos lugares, conhecer novos personagens e entender um pouquinho mais, né, da literatura, desses textos literários que a gente vai trabalhando nesse processo. Então, convido vocês para a gente iniciar a nossa aula e eu já vou iniciar com uma pergunta para vocês. Então, eu quero trabalhar com a mente de vocês. Você lembra o que é um conto? Está lembrado o que é um conto? Em algum período, em algum momento da sua vida escolar, você passou aí por um conto. E você lembra o que é um conto? Mas, se por um acaso você não estiver aí lembrando o que é um conto, se não está lembrando o que é um conto, não tem problema. Eu mesmo falo para vocês o que é. Os contos são narrativas curtas que possuem sua origem na tradição oral, ou seja, no ato de as pessoas contarem histórias. Então isso é bem interessante. Por quê? Porque os contos, eles possuem a tradição, né, oral. Então, primeiramente, eles foram o quê? Contados oralmente. E depois que eles foram escritos. No Brasil, então aqui no Brasil, no nosso país, temos muitos autores consagrados. Nós temos bastante autor conhecido, reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem aí muitos autores conhecidos que escrevem e escreveram contos. Então, alguns autores, né, já são falecidos, mas outros autores não. Outros autores brasileiros que escrevem contos, eles estão aí escrevendo contos até hoje. E eu trouxe para vocês alguns nomes conhecidos. Então, alguns nomes conhecidos são Machado de Assis, é um escritor brasileiro bem conhecido. Você possivelmente, se não ouviu esse nome Machado de Assis, você com certeza vai ouvir esse nome Machado de Assis ainda no seu período escolar. Depois nós temos Rubem Fonseca, nós temos, né, o paranaense Dalton Trevisan, temos Clarice Lispector, olha só, as mulheres também escrevendo contos. Conceição Evaristo, essa já é contemporânea, tá? É uma escritora contemporânea. O Monteiro Lobato, possivelmente você já ouviu falar do Monteiro Lobato. Luiz Fernando Veríssimo. Graciliano Ramos. Olha como nós temos bastantes nomes de peso. Olha só, Graciliano Ramos. E Lígia Fagundes Telles também. Olha, outra autora, Adélia Prado e, claro, muitas outras pessoas que se dedicam à escrita desse gênero. Qual gênero, professor? O gênero conto. Então, nós temos aí, claro, que aqui eu trouxe para vocês somente alguns desses escritores, porque o Brasil possui inúmeros e tantos nomes que já são consagrados. Então, tantos nomes aí famosos. E volto a dizer para vocês, não somente no Brasil. Nós temos escritores brasileiros que eles são reconhecidos lá em outros países, lá no exterior. Por quê? Porque eles escrevem muito bem. E essa literatura que eles escrevem é aquele tipo de literatura que a gente faz o quê? Que a gente viaja, que a gente vive e revive quando a gente faz a leitura de um texto novamente. E aquele mesmo texto que eu li quando eu tinha 5 anos, eu posso ler novamente quando eu tiver 30 anos. E eu vou ter, talvez, outra visão sobre aquele texto. Por que que isso acontece, professor? Porque nós vamos construindo as nossas histórias de leitura. Então, o texto que você lê hoje, você pode ler com outros olhos amanhã. Mas já que nós estamos falando de nomes renomados, eu trouxe para vocês a nossa escritora de hoje, que é a Marina Colasanti. Olha só, é uma escritora
brasileira, é nascida, então, no ano de 1937. Será que você já ouviu falar da Marina Colasanti em algum momento? Marina Colasanti, ela aparece bastante em muitas entrevistas, né? Então, ela é uma escritora consagrada, escreveu inúmeros livros, inúmeros textos. Então, a Marina Colasanti é naturalizada brasileira. Então, ela é brasileira, mas ela nasceu onde? No continente africano. Olha que interessante, né? Então, nós temos a Marina Colasanti, naturalizada brasileira, mas nasceu lá no continente africano. Colasanti é uma das principais escritoras vivas brasileiras. Olha só, uma das principais escritoras vivas. Uma das principais escritoras vivas brasileiras. Olha a importância dessa nossa autora. A autora escreve contos, crônicas, narrativas infantis e muitos outros textos que nos fazem viajar pela literatura. A gente sabe, claro, que a literatura nos proporciona essa viagem. Isso é óbvio. Mas alguns autores fazem que a gente viaje ainda mais. Esses autores fazem a gente entrar naquela história de verdade, realmente, sentir aquele personagem, sentir a emoção naquele personagem, ou mesmo, muitas vezes, você imaginar ali o aroma que alguma coisa está passando ali, só pela descrição do texto. Olha algumas obras que a autora escreveu. Claro que não são todas, né? Mas nós temos ali, ó, mais de 100 histórias maravilhosas. Olha só, a gente sabe que ela tem inúmeras. Depois nós temos 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, Contos de Amor Rasgados e Uma Ideia Toda Azul. Então ela tem inúmeros textos já escritos, e não somente de literatura infantil, não somente, né, contos de amor. Ela tem vários textos escritos assim com uma narrativa com diferentes histórias. O texto de hoje, nós tiramos desse livro chamado Uma Ideia Toda Azul. E olha só o que a própria Marina Colasanti fala a respeito deste livro. É interessante nós sabermos isso, por quê? Porque daí a gente já tem uma ideia do que é que a nossa história vai falar hoje. Olha lá. Este é um livro de contos de fadas, com cisnes, unicórnios, princesas. E antes que alguém se espante com a temática, no mundo de avançada tecnologia espacial, acho importante esclarecer que meu interesse e minha busca se voltam para aquela coisa intemporal, chamada inconsciente. Não há para as emoções idade ou história. Nem eu, ao tentar escrevê-las, quis me dirigir a pessoas deste ou daquele tamanho. Preocupei-me apenas em erguer estas construções simbólicas, certo de que o material com que lidava era imemorial e encontraria em outros ressonância. Teria sido talvez mais conveniente e fácil elaborar narrativas capazes de seduzir por sua modernidade ou de espantar por seu realismo cotidiano. Olha que interessante essas palavras da Marina Colasanti. Já dá para perceber ali que, né, o texto vai nos trazer muita novidade. As fadas, eu sei, são por muitos acusadas de alienadas e alienantes, por demais afastadas do século XX. Mas sei também que as abóboras nunca viraram carruagens, nem mesmo no tempo em que as carruagens eram o veículo mais veloz. Muda a realidade externa, mas a nossa realidade interior, feita de medos e fantasias, se mantém inalterada, e é com esta que dialogam as fadas, interagindo simbolicamente em qualquer idade e em todos os tempos. Essa fala da Marina Colasanti nos traz, né, a ideia de que o conto de fadas ali não é somente um texto para crianças, não é somente um texto infantil, tanto que ela diz, né, que ela trabalha com todos, o adulto, a criança, ela traz esse simbolismo. Por isso, eu tenho uma pergunta para vocês. Você concorda com a Marina Colasanti, com tudo que ela disse,
que essa literatura do contos de fadas, né, pode soar até estranho nesse momento que a gente vive, com tanta tecnologia, tanta correria, mas que ao mesmo tempo ele não é apenas um texto ali para crianças, para divertir a criança ou simplesmente para você transpassar o seu imaginário. Você concorda com ela? Sim ou não? Você pode concordar ou discordar, mas o que eu peço é que você justifique por que você concorda, por que você discorda. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto para a gente começar realmente a trabalhar e a viver esses textos literários. Então, você concorda ou você discorda da nossa escritora de hoje, a Marina Colasanti? Você acha que o texto ele não tem idade? Ele pode ser para todas as idades? Esse texto aí, principalmente esse que ela está falando deste livro, A Ideia Toda Azul, que são esses de contos de fadas? E vamos, então, começar a pensar na narrativa? Olha só que nós temos, então, um texto que vai falar de contos de fadas. Então, a gente vai começar a pensar na narrativa. Bom, primeira coisa que eu tenho ali, um dos elementos principais, quando a gente fala de contos de fadas, então você já imagina o que possa ser. Depois, nós temos ali também, olha só, com uma coroa. Então, nós temos essa pessoa com coroa, então possivelmente você já sabe do que se trata. Se você voltar aí no tempo e lembrar daqueles contos de fadas que você ouvia, talvez quando você era menor, você vai saber do que se trata. E agora nós temos mais uma imagem. E essa imagem, é claro, é um espelho. Ah, professor, não precisa nem continuar. Já sei. Ixi, essa história eu ouvi há muito tempo. Essa história aí que tem princesa e que tem espelho. Ixi, vai aparecer aquela bruxa lá que vai falar com o espelho. Não, não, não. Não é essa história, não. Porque nós não temos somente o espelho. Nós temos também o quê? Uma bola dourada. Olha essa bola dourada. E agora? Professor, peraí. Nós tínhamos lá no início algo parecido com uma coroa. Depois nós tivemos ali o que a gente pode entender como uma princesa. Um espelho. E agora uma bola dourada? Ixi, não estou conseguindo entender, não. E agora, professor, você ainda mostra essa imagem? Você mostra essa imagem que é um espelho quebrado? Ai, o que será que vai acontecer nessa história? Como que você imagina que tudo isso vai se unir ali? O que será que poderia acontecer nessa história? E depois, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar adivinhar o título do nosso conto. Nós vamos tentar adivinhar o título do conto. Para tentar adivinhar o título do conto, eu trouxe para vocês um jogo bem conhecido. Você pode, talvez, não ter jogado, mas é um jogo bem conhecido, que ele é o jogo da forca. Conhecem o jogo da forca? Já jogaram o jogo da forca? Vocês gostam desse jogo da forca? De brincar aí com os seus colegas, de tentar adivinhar o nome das coisas? E é claro que a gente vai tentar adivinhar com o quê? Bom, o nosso título. A gente vai pensar, então, no título do texto. Se você talvez conhece. Claro que
né? Primeira letra do jogo da forca. Aquela que é a mais óbvia. Vamos tentar o A? Será que vai ter A? Olha só, tenho 2 As. Então, Ah, tá, professor. Agora estou entendendo melhor. São 3 palavras. É isso? Isso, são 3 palavras. Então começa com A. Professor, será que é princesa? Pode ser que seja... Olha, professor. Tá, mas antes nós vamos tentar a letra U. Será que tem U? Não tem U. O que a gente vai fazer então? Do desenho ali do nosso boneco começa a ser feito. Professor, pera. Vamos tentar então a letra L. Será que tem L? Não tem L. E o que a gente vai construir? O rostinho. Olha só, já foram 2 chances ali. Tá, professor. Tá, vamos com nessas letras, então, que sejam mais, né, práticas. Vamos tentar o R. Será que tem R? Tem. Tem R. Ixi, professor, eu tinha pensado em princesa, já vi que não é princesa. Tá, então, vamos ter um R ali. Olha só, um R ali, logo depois... dá uma primeira letra. Eu sei, professor. Então vai ser o B. Será que tem B? Não tem B e nós fazemos o corpo do nosso boneco. Tá, então eu vou tentar mais uma vez, professor. E C? Será que tem C? Não tem o C novamente. Agora, eu vou dar um tempo para você pensar a respeito desse título, tente encaixar as letras, veja as letras que nós já usamos, ou se for o caso, pesquise sobre a Marina Colasanti, talvez você encontre o título do texto. Eu vou dar um tempo para você fazer isso, e é claro que eu vou voltar para a gente continuar. Então, conseguiram aí encaixar as letras? Conseguiram descobrir o título? Já sabemos que não é a princesa, isso a gente já sabe, né? Pelas letras que a gente já tinha usado. Espero realmente que vocês tenham conseguido descobrir o título do texto. Mas se você não descobriu, não fique triste, que eu trouxe para vocês qual é a resposta. O nosso texto de hoje é a primeira só. Esse é o título do nosso texto. E já pensando sobre isso, a partir do título A Primeira Só, quais hipóteses podemos levantar a respeito da narrativa? Olha só, a primeira só, então agora a gente já tem o título, nós tivemos aquelas imagens apresentadas anteriormente para vocês,
Então, quais hipóteses a gente pode levantar a respeito da narrativa, do texto? O que será que vai tratar o texto? Eu vou dar um tempo para você colocar as hipóteses aí no papel e eu volto para a gente começar a leitura do A Primeira Só. Então, conseguiram levantar aí algumas hipóteses a respeito do texto? O que será que vai ter, né? A primeira só. Quem é essa primeira só? Né? E vejam que não é só a primeira, é a primeira só. Né? Só de sozinha, de estar sozinha. Então, será que é a primeira pessoa que esteve sozinha no mundo, professor? Pode ser, né? Mas nós vamos começar, então, a leitura do texto A Primeira Só, da nossa escritora Marina Colasanti. Olhem lá. Era linda, era filha, era única. Filha de rei, mas de que adiantava ser princesa se não tinha com quem brincar? Olha, já de início a gente tem bastante as características dos contos de fadas, né? Nós temos ali filha de rei, né? E era linda. Sempre quando você tem aí esses contos de fadas, as princesas são pintadas ali como, né, muito belas. Então, nós temos ali bastante indícios do contos de fadas. Mas olha que tristeza. Do que adiantava tudo isso? Do que adiantava até ser princesa se não tinha com quem brincar? Sozinha no palácio, chorava e chorava. Não queria saber de bonecas, não queria saber de brinquedos, queria uma amiga para gostar. Olha que interessante, ela tinha tudo, mas não tinha a amiga. Olha como a diferença da falta que ela sente. Não é das coisas materiais, mas de uma amiga. De noite, o rei ouvia os soluços da filha. De que adiantava a coroa se a filha da gente chora à noite? Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou o vidraceiro, chamou o moldureiro e em segredo mandou fazer o maior espelho do reino. E em silêncio mandou colocar o espelho ao pé da cama da filha que dormia. Olha, por isso que a gente tinha a imagem do espelho. Olha o que o rei fez, mandou colocar então o espelho ao pé da cama da filha. Mas, e agora eu tenho uma pergunta. De que forma o espelho poderia ajudar na solidão da filha? Lembram, ela é sozinha, ela sente falta, né, de uma companhia. Mas o espelho, como que o espelho poderia ajudar nessa solidão? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, colocar aí no papel e eu volto para a gente continuar a história.
Então, pensaram a esse respeito? Como, né, o espelho vai ajudar? Será que se trata de um espelho mágico? Já que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de contos de fadas? Interessante esse ponto de vista. Pode ser que seja um espelho mágico. Mas vamos ver se é realmente isso que acontece. Quando a princesa acordou, já não estava sozinha. Uma menina linda e única olhava para ela, os cabelos ainda desfeitos do sono. Rápido, saltaram as duas da cama. Rápido, chegaram perto e ficaram se encontrando. Uma sorriu e deu bom dia. A outra deu bom dia sorrindo. Engraçado, pensou uma. A outra é canhota. E riram as duas. Estão compreendendo como que o espelho ajudou a nossa princesa tão sozinha? Ela se via no espelho. Por isso que ela imagina, né, que ela seja canhota, essa outra pessoa seja canhota. Então, aquela imagem refletida no espelho passa a ser o quê? A companhia da nossa princesa. Viram? Elas levantaram juntas da cama. Então, a gente sabe que não se trata de um espelho mágico. É o quê? É apenas o reflexo daquilo que realmente está acontecendo. Vamos continuar essa história, professor, porque está ficando interessante aí, porque a nossa princesa já não está mais sozinha. Riram muito depois, felizes juntas, felizes iguais. A brincadeira de uma era a graça da outra. O salto de uma era o pulo da outra. E quando uma estava cansada, a outra ia dormir. A outra dormia. Certo? Então, nós vemos ali que sim, parece que está começando uma relação das duas, por mais que seja, né, o reflexo ali, a imagem dela mesma, mas existe ali essa relação. O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer brinquedos novos que entregou à filha numa cesta. Bichos, bonecas, casinhas e uma bola de ouro, a bola no fundo da cesta. Porém, tão brilhante que foi o primeiro presente que escolheram. Lembram? Estão lembrados que lá no início nós tínhamos aquela bola dourada? E ela recebeu, e não era somente dourada, tratava-se de uma bola de ouro. E a princesa, claro, né, por ser tão brilhante, foi o primeiro presente que ela escolheu e gostou bastante, né, desse presente. Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama, atiraram para o alto, mas quando a princesa resolveu jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou jogo e amizade. Uma moldura vazia, cacos de espelho no chão. Ah, professora, não acredito. Demorou tanto tempo para ela sentir feliz e daí, né, ela jogou a bola no espelho e o espelho quebrou. E não acabou somente o jogo, né? Acabou com o reflexo, acabou também com a amizade. Nossa, professor, voltamos à estaca zero. A nossa princesa vai continuar sozinha. Será mesmo? Vamos conferir? A tristeza pesou nos olhos da única filha do rei. Abaixou a cabeça para chorar. As lágrimas inchou, já ia cair, quando a princesa viu o rosto que tanto amava. Não um só rosto de amiga, mas tantos rostos de tantas amigas. Não na lágrima que logo caiu, mas nos cacos que cobriam o chão. E daí, engraçado, são canhotas, pensou e riram. Olha que interessante, né? Nós tínhamos ali a nossa princesa chorando, mas de cabeça baixa, ela viu o quê? Ela viu novamente o reflexo. E aquele reflexo dela, aquela imagem dela, fez com que ela sorrisse novamente. Ela já não estava mais sozinha. Riram por algum tempo depois. Era diferente brincar com tantas amigas. Agora podia escolher. Um dia escolheu uma e logo se cansou.
No dia seguinte, preferiu outra e esqueceu-se dela logo em seguida. Depois outra e outra, até achar que todas eram poucas. Olha que interessante como a nossa autora, Marina Colasanti, traz essa ideia da quantidade. Né? Quando ela tinha uma só, ela brincava ali com aquela imagem. Mas depois ela quis mais. Só que ela achava pouco. Quanto mais ela tinha, parecia que eram poucas. Né? Parecia que não era suficiente mais. Ela queria ter sempre mais. Então é interessante a gente pensar nessa ideia de quantidade que a nossa autora traz para o texto. Então pegou uma, jogou contra a parede e fez duas. Cansou das duas. Pisou com o sapato e fez 4. Não achou mais graça nas 4. Quebrou com o martelo e fez 8. Irritou-se com as 8. Partiu com uma pedra e fez 12. Olha a nossa princesa, como a nossa princesa está agindo. Ela está ali insistindo e quebrando o espelho cada vez mais para fazer novas amigas. Por quê? Porque ela se cansa das amigas que ela já tem. Mas 2 eram menores do que uma. 4 menores do que 2. 8 menores do que 4. 12 menores do que 8. Menores. Cada vez menores. E será que a gente pode entender esse cada vez menores, não somente de tamanho? Será que a gente pode entender que já não estão mais ali satisfazendo, né, os desejos da nossa princesa? Será que esses menores podem ter relação com isso? Também, isso é algo para nós pensarmos. Tão menores que não cabiam em si. Pedaços de amigas com as quais não se podia brincar. Um olho, um sorriso, um pedaço de si. Depois, nem isso. Pó brilhante de amigas espalhado pelo chão. Então, o que acabou acontecendo? A nossa princesa, ela quebrou tanto os espelhos em tantos pedaços que quando ela olhava, o reflexo dela não era mais um corpo completo. Tratava-se do quê? Tratava-se ali apenas de algumas imagens, algumas partes do corpo. Por quê? Porque o espelho estava pequeno. Então, continuando. Sozinha outra vez, a filha do rei. Não queria saber das bonecas. Não queria saber dos brinquedos. Saiu do palácio e foi correr no jardim para cansar a tristeza. Olha essas palavras que a nossa autora utiliza. Saiu do palácio e foi correr no jardim para cansar a tristeza. Né? Não para acabar com a tristeza, para cansar. Será que depois que ela cansasse, ela não estaria mais triste porque iria dormir? O que será que aconteceria? Mas dá para a gente já entendendo o desespero dessa nossa princesa, o desespero dessa nossa personagem. Conseguem viver essa personagem se fossem vocês, se fosse você que estivesse no lugar dela, que depois você, de tanto fazer alguma coisa, você viu que perdeu aquela coisa, por mais que você quisesse mais, né? Você imaginou que teria mais, mas no fim você acabou perdendo, sem nada. Será que você também ficaria triste com essa situação? Foi o que a nossa princesa sentiu. Sentiu o quê? Tristeza, e muita tristeza. Correu, correu. E a tristeza continuava com ela. Correu pelo bosque, correu pelo prado, parou à beira do lago. No reflexo da água, a amiga esperava por ela. Olha só, a nossa princesa encontrou a amiga novamente. Onde? No reflexo da água. Depois de ter corrido tanto, né? Quando ela percebeu, a amiga estava ali no reflexo da água. Mas a princesa não queria mais uma única amiga. Ela já teve tantas outras amigas, ela teve um momento com outras amigas.
Queria tantas, queria todas, aquelas que tinha tido e as novas que encontraria. Soprou na água. A amiga encrespou-se, mas continuou sendo uma. Olha a ganância da nossa princesa. Ela já passou por isso antes, de querer demais e perder tudo, né? Que ela não queria mais uma, ela queria muitas, ela queria todas que pudesse. Só que na água não aconteceu a mesma coisa que acontecia no espelho, certo? A água ali, né? Fez aquelas ondas ali na água e depois volta e ela percebe que só tem uma amiga mesmo, porque o reflexo vai ser um só. Então, a linda filha do rei atirou-se na água de braços abertos, estilhaçando o espelho em tantos cacos, tantas amigas que foram afundando com ela, sumindo nas pequenas ondas com que o lago arrumava sua superfície. E assim termina o nosso conto de fadas da Marina Colasanti. Conseguiram perceber como esse conto de fadas ele não é assim somente para crianças? Por quê? Porque traz muitas reflexões para a nossa vida. Gostaram desse conto? Foi assim que você imaginou? Né? Quando a gente falou lá no início do título do texto, foi sobre isso que você pensou? Né? E agora, esse final, né? Esse final trágico da nossa princesa, você gostou desse final trágico? Foi o final que você estava esperando? Se você pudesse fazer outro final para o texto, como que se daria? Ela talvez iria todos os dias no lago para encontrar com essa nova amiga? Então, são reflexões que a gente pode trazer. E é claro, se você quiser fazer um final diferente para o texto, você tem liberdade para fazer isso. Coloque a sua criatividade no papel para você dizer a respeito. Eu gostaria que o final fosse diferente, professor, porque eu estou acostumado com o quê? Com textos de contos de fadas em que o final todos viveram felizes para sempre. É com isso que eu estou acostumado. Estou acostumado muito aí com esses contos de fadas, trazendo esses finais. Então, por isso, né, lembram lá no início que eu trouxe para vocês aquelas falas da Marina Colasanti. Por quê? Porque é importante aquilo que ela diz sobre a literatura ser para todas as idades e de diferentes formas. E eu trouxe para vocês, talvez, durante a leitura do texto, você já deva ter percebido alguma coisa. Eu trouxe para vocês o quê? Uma curiosidade ali sobre o texto. Talvez você já conheça essa curiosidade que eu vou trazer, mas é interessante para nós pensarmos. O final trágico da princesa nos remete a um mito grego de Narciso. Já ouviram falar sobre o mito grego de Narciso? Temos, inclusive, uma flor que chama Narciso, dizem que é por conta desse mito. No mito, Narciso era arrogante e orgulhoso. Se apaixona pela própria imagem ao vê-la, refletida na água de um lago. Olha só que interessante. O texto parece que fez ali até uma referência, né? Quando a menina se vê refletida na água ali, ela vê aquela outra amiga. E eu trouxe para vocês, olha só, uma obra de arte, né? Uma obra de arte que traz Narciso. Então, o Narciso ali refletido onde? Refletido na água. Então, esse mito é um mito bem conhecido, ele se apaixona por ele mesmo. E eu tenho uma pergunta. No conto, A Primeira Só, a princesa se apaixona por ela. Como que nós podemos compreender esse conto? Como que você compreende esse conto? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto para a gente continuar.
Então, olha só, conseguiram aí? No conto, a primeira só, o que acontece? A princesa se apaixona por ela? É por ela que a princesa se apaixona, como aconteceu com o Narciso, porque o Narciso se apaixonou, né, pela imagem, se apaixonou por ele mesmo. Mas no conto, a primeira só, é por ela que ela fica apaixonada? Não, não é por ela que ela se apaixona. Então, como que nós podemos compreender esse conto? A gente compreende que a menina, ela se apaixona sim. Ela se apaixona sim, mas ela se apaixona pela companhia da amiga, né? E de tão apaixonada por essa companhia, de ter uma outra pessoa para ela se relacionar, para ela brincar, mesmo para ela rir, né? Então, mesmo, né, ali apaixonada por essa companhia, ela quis o quê? Né? Ela quis mais, ela quis cada vez mais, cada vez ela foi querendo mais companhias, e por isso ela acaba perdendo tudo. A nossa princesa acaba perdendo exatamente tudo que ela já tinha conquistado, que era a amizade, aquela amizade refletida. Então, diferente do mito do Narciso, que ele se apaixona por ele, ele se apaixona por ele mesmo. Diferente do mito, a nossa personagem se apaixona por quem? Se apaixona por aquela outra pessoa, porque ela enxerga a amiga como sendo uma outra pessoa, não sendo ela mesma, sendo uma outra pessoa. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse conto A Primeira Só, que vocês tenham ficado curiosos a respeito dos outros contos deste mesmo livro, que são Contos de Fadas. Esta obra, Uma Ideia Toda Azul, é uma obra que está disponível em nossas bibliotecas. Então, quando você tiver a oportunidade, empreste esse livro para você conhecer essas outras histórias da Marina Colasanti, e não precisa ficar preso somente nessa obra. Você pode ler todas as outras obras que a Marina Colasanti tem, porque eu digo para vocês, e podem acreditar, são textos maravilhosos. Vocês conseguem perceber por esse que nós fizemos a leitura, A Primeira Só, que ela traz uma linguagem simples, uma linguagem poética, porque a gente consegue perceber muita poesia nesse texto A Primeira Só, e também traz muita reflexão. E com o texto, a gente aprende o quê? A gente aprende que quando a gente fala de contos de fadas, nós não estamos falando apenas com crianças. Esses textos, sim, podem ser lidos e relidos, indiferente da idade que você tenha. Bom, por hoje eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado e é claro que eu volto para a gente continuar a viver, reviver, contar e recontar histórias e sermos aquilo que a gente mais gosta, outros personagens em outros lugares. Então, até mais, até a próxima.